Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou Jesus através de parábolas. E dizia, por exemplo, eis que o semeador saiu a semear as suas sementes. E ao semeá-las, uma parte caiu à beira do caminho da vala. E vindo as aves do céu a comeram. Outra parte em solo, em terra rochosa, aonde a terra era fina, mas logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, ela foi botando raízes inicialmente. Saindo, porém, o sol, como ela não tinha a umidade das profundidades da terra, o sol a queimou. E porque ela não tinha raiz profunda, ela secou-se. Uma outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram simultaneamente. Eles eram muitos e ela era uma só, e eles a sufocaram. Outra parte dessa semeadura, enfim, caiu em boa terra. E deu fruto que fez uma semente virar 100, uma semente virar 60, uma semente virar 30. Quem tem ouvidos para ouvir o que eu estou dizendo, ouça e compreenda, diz o Senhor Jesus. Então, se aproximaram os discípulos dele e lhe perguntaram, mestre, responde, por que que tu falas com as pessoas usando parábolas, ensinando as multidões com parábolas? A isso Jesus respondeu, porque a vós outros, meus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Quando eu conto essas parábolas, eu estou falando do reino de Deus. Eu estou falando da soberania divina sobre o homem. Quem quer que entenda e se coloque nessa situação, se põe sob o ensino dos mistérios do reino dos céus. Mas a esses a quem eu falo, em geral, ainda não lhes foi concedido entender explicitamente o que eu estou explicando. Porque na realidade é sempre assim. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Quanto mais, mais. Quanto menos, menos. Por isso, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não querem mesmo ver. E ouvindo, não querem entender. De modo que eu já lhes falo, de modo que eles próprios digam para si mesmos que não entenderam. Porque eu falo que é absolutamente passível de entendimento, mas eles, quando assim acontecem, bloqueiam a mente para não entender. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvireis com os ouvidos, e de modo algum entendereis. Vereis com os olhos, e de modo algum percebereis. Razão? Porque o coração deste povo está endurecido,
Não é o que eu digo, é a indisposição deles de entenderem. Porque de mau grado ouvem com os seus ouvidos, de mau grado eles fecham os olhos. Para quê? Para não suceder que vejam com os olhos, e vejam, e ouçam com os ouvidos, e entendam, e discernam com o coração. Pois assim, eles terão que se converter, terão que ser curados. E eles não querem nem se converter, nem ser curados, por isso eles não querem entender, ouvir ou ver. Porém, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos espirituais, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas do passado bíblico, e muitos justos de todos os tempos e de todos os lugares, desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Mas entendam a parábola do semeador, eu a explicarei a vocês. Todos os que ouvem a palavra do reino de Deus e não a compreendem, vem o maligno. O indivíduo não a compreende, porque determinou, conforme eu já lhes falei no contexto, o indivíduo ouve a palavra e não a compreende. Não é um problema intelectual, é de coração endurecido, é determinação de não entender, para não se converter, para não ser curado. Por causa disso, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ele a saúda com entusiasmo. Quem olha de fora parece uma semente crescendo, se enraizando e desabrochando com rapidez. Mas ele não tem raiz psicológica, raiz espiritual, raiz de caráter e de decisão em si mesmo. Carrega uma volubilidade essencial, sendo antes, portanto, o que lhe aconteceu como uma alegria súbita, algo que terá pouca duração. E aí, em chegando qualquer que seja a angústia, ou a perseguição por causa do Evangelho, ou de mim, ou do que ele tinha dito que confessava, porque ele não tem raiz profunda no caráter do Evangelho, ele se escandaliza logo e diz: eu não estou aqui para sofrer, larga tudo e vai embora. O que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve o Evangelho, a palavra. Porém, o ensino do Evangelho é contrastado a cada dia por ele com os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. E ele diz: eu quero o Evangelho, mas eu não abrirei mão da fascinação da riqueza, do poder, do embevecimento das conquistas e de todas as importâncias e status deste mundo. Ele quer o Evangelho, mas tudo que o diabo disse, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E essas outras coisas que ele admitiu para crescerem concomitantemente com o Evangelho na sua vida, sufocam a palavra da vida, o Evangelho da graça, no coração.
E essa existência se torna infrutífera. Infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e não luta para não compreender, antes tem avidez por compreender e tem alegria de oferecer profundidades do ser para ser penetrado, para que o espigão do evangelho nele fique plantado e do seu coração jamais seja por nada arrancado. Este frutifica e produz. Um indivíduo passa a significar 100, nesse caso, ou 60 ou 30, o potencial dessa pessoa que agasalhou o evangelho expandir-se-á como bênção e vida e graça na terra. Outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Assim é o reino dos céus. O homem semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os demais homens dormiam, enquanto a humanidade não percebia, veio o inimigo desse homem que semeou boa semente no seu campo, porque o campo é dele. E os homens no campo, à volta do campo, são dele. Mas veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo do campo do homem e de fininho retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio, que parece muito com o trigo. Então, vindo os servos do dono da casa, aqueles que estavam dormindo quando o joio foi sendo disseminado, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Nós pensávamos que era um campo de sementes de trigo do evangelho. De onde vem o joio? De onde vem tanta erva? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram ainda: queres que nós vamos e arranquemos o joio, façamos um trabalho de extirpação, de limpeza, de separação do joio do trigo em teu nome, em nome da sã doutrina, da ortodoxia, ou das morais, ou da nossa compreensão de certo e errado? Ao que Jesus respondeu: não. Para que, ao separarem o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Vocês não sabem fazer a diferença essencial das naturezas. Deixai-os crescer juntos até o tempo da colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros que não serão vocês: ajuntai primeiro o joio, tirem o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro.